Muito boa tarde. Estamos no último dia de congresso e no final dos trabalhos. Estamos todos ansiosos pela entrega dos prémios. Vou ser breve. Proponho-me contar-vos a história do Fundo Quadrantis Early Stages 1. Começaria na introdução por fazer algum enquadramento cronológico, depois realçaria algumas diferenças entre Venture Capital e Private Equity, para melhor definir o âmbito do fundo, passaria a descrever o fundo, diria qual o estádio atual do fundo, terminaria fazendo o contraponto entre o quadrante e a quadrantis. Depois de terminarmos o nosso mandato na PME Investimentos, fomos encorajados a criar um fundo de capital de risco. Falámos com possíveis investidores, operadores no mercado, advogados, e aguardámos a aprovação em Conselho de Ministros do novo enquadramento legal do capital de risco. Em 8 de novembro foi publicado o Decreto-Lei 375/2007. Em 12 de novembro constituímos a primeira sociedade de capital de risco a ser criada ao abrigo da nova legislação. Em 17 de janeiro de 2008, a CMVM concede o registro e aprova o regulamento interno da Quadrantis Capital e acusa a recepção da comunicação da constituição do fundo Quadrantis Early Stages 1. O Quadrantis é um fundo de Venture Capital. A indústria tem o nome de Private Equity e constitui uma das classes de investimentos alternativos. Venture Capital é sinónimo de Early Stages. O investimento em Venture Capital contempla as fases de semente, startup e expansão. É nesta área do Early Stages ou Venture Capital que se irá situar o Fundo Quadrantis. A partir de 2004, o investimento em Venture Capital tem-se mantido estável em Portugal. Vimos ontem que o investimento na Europa em Venture Capital caiu 61% em 2007. Vamos ver se a entrada em 2008 de novos operadores como a Quadrantis é suficiente para contrariar esta tendência. A Quadrantis Early Stages 1, Fundo de Capital de Risco, é um fundo para investidores qualificados, investidores institucionais ou entidades que investam mais de 500 mil euros. O capital-alvo do fundo é de 60 milhões de euros. O fundo tem a duração de 8 a 10 anos. O fundo pretende atingir uma rentabilidade anual para os seus participantes superior a 20% ao ano. A sociedade gestora do fundo é a Quadrantis Capital, Sociedade de Capital de Risco S.A. e o banco depositário é o Barclays Bank. O fundo destina-se a investir em PMEs de base tecnológica nas fases de seed, startup e expansão. Os investimentos terão lugar nos primeiros 4 anos de vida do fundo. Muito importante é que, com o objetivo de minorar riscos, dar maior visibilidade aos investimentos e alargar as oportunidades de saída, a sociedade gestora incentivará o co-investimento por parte de outros investidores, business angels ou venture capitalists. O fundo garantirá uma influência efetiva na gestão das participadas, obviamente através da nomeação de administradores, mas sempre em grande ligação aos empreendedores. Obviamente que na análise de potenciais investimentos é de grande utilidade a rede que conseguimos desenvolver nos últimos anos junto de empresas, universidades, centros tecnológicos e incubadoras de empresas. O investimento máximo por participado é de 25% do fundo. O investimento médio, 3 milhões de euros. O investimento mínimo de 500 mil. O fundo não investirá em empresas do setor imobiliário e do setor financeiro. As aplicações em valores mobiliários admitidos à negociação, em mercados regulamentados, não podem exceder 25% do ativo do fundo. Como órgãos de governação, o primeiro é a Assembleia de Participantes do Fundo Quadrantis, que é constituído por todos os participantes do fundo e compete-lhe apreciar as contas anuais,
aumento e redução de capital, aplicação de lucros, reembolso das unidades de participação e duração, dissolução e liquidação do fundo. Quanto ao Comitê de Investimentos, é um órgão consultivo criado pela sociedade gestora, constituído pelo menos por 5 membros, 2 dos quais pertencem ao Conselho de Administração da sociedade, e os restantes são representantes dos participantes e os especialistas com experiência no domínio dos investimentos. Ao Comitê de Investimentos compete apreciar e avaliar as oportunidades de investimento, de reforço e desinvestimento das participadas. Há um Conselho de Administração da sociedade gestora e uma Comissão Executiva que é composto por mim e pelo Engenheiro Martiniano Gonçalves. Poderá ser constituído um Conselho Consultivo da sociedade gestora que emitirá pareceres sobre orientações estratégicas. As datas relevantes foram já referidas na introdução. Resta acrescentar que decorre atualmente o período de subscrição do Fundo Quadrantis. O quadrante foi um dos instrumentos fundamental para que os navegadores portugueses se tornassem os campeões das descobertas. Procuraremos que a Quadrantis dê o seu contributo para a indústria de Venture Capital e que os seus promotores se tornem campeões do empreendedorismo em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.